Nunca houve tantos jovens no planeta como agora. Ao menos é o que aponta o relatório da Organização das Nações Unidas. Temos cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo, com idade entre 10 e 24 anos. Se a palavra juventude pode ser associada à inovação e criatividade, também pode estar ligada, muitas vezes, à violência. E para falar sobre juventude e violência, nós vamos conversar agora com o Altair José dos Santos, que é psicólogo, psicanalista, professor da Faculdade de Educação da UFG e também coordenador do CEPEA, que é o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão do Adolescente. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá, Camila, obrigado pelo convite. Obrigada. E também contamos com a presença do juiz Rodrigo Rodrigues Prudente, que é do Juizado da Infância e da Juventude. Olá, muito obrigada pela sua presença também. Agradeço, Camila Maia. E vamos começar então com uma pergunta mais genérica. A juventude brasileira, ela é violenta? Se vocês concordarem com essa afirmação, o que levaria essa proximidade entre essa fase da vida e certas práticas violentas? Professor, queria começar com o senhor. Primeiro, eu prefiro pensar que a sociedade brasileira ela é violenta. E a violência que a juventude expressa e manifesta, ela também sente e sofre. Então, eu penso que o ponto de partida para essa reflexão é levar em conta que vivemos em uma sociedade altamente violenta. Concordo com o professor. Hoje temos 3 classificações de violência que esse jovem está exposto. Primeiro, uma violência intrafamiliar, uma violência geracional e uma violência institucional, uma situação de esquecimento que esse jovem enfrenta nessa sociedade massa que vivemos. O senhor poderia explicar para a gente essas 3 classificações? Sim. No ambiente familiar, esse jovem, principalmente por uma falta de uma política, uma falta de uma interface entre a saúde e a educação, principalmente na primeira infância, e eu diria até essa mãe, né, durante o pré-natal, esse jovem, aliás, essa criança, ela não tem um atendimento necessário naquela primeira infância dela. Então, muitas vezes, num lar desestruturado, essa criança já começa a ter contato com um ambiente de extrema vulnerabilidade, né? E isso aí seria essa falta de referência, de uma autoridade paterna. Muitos desses jovens sequer conheceu o pai biológico, né? Já cresce num ambiente com um padrasto, né? E isso, quando se trata de um adolescente feminino, é causa de crimes, né, sexuais dessa ordem. E já a violência geracional, ela tem a ver com o choque de realidade que uma geração encontra com a outra, né, professor? Nós enfrentamos aqui os adolescentes que nasceram na década de 2000, né, que eles já completarão a maioridade no ano que vem, né, de 2018. E nós que somos de uma geração que já nascemos com a liberdade sexual, né? E esse jovem já nasce com a liberdade chamada geração touchscreen, né? Com muito acesso ele tem muita informação, mas ele não tem formação, né? Ele não tem uma formação cultural. E a última forma de violência, a violência institucional, é justamente a falta de política pública para inserir esse jovem tanto na família quanto na sociedade. E aí eu já faço um link que esse jovem leva para o ambiente escolar toda essa raiva, essa situação que o professor sabe explicar melhor como que isso ocorre. Bom, professor, o senhor disse que a sociedade brasileira é violenta. O que se deveria essa violência na nossa sociedade e de que forma, assim como o doutor destacou, de que forma que o adolescente inserido nessa sociedade ele acaba repetindo certos padrões de violência, de comportamento? Então, eu gosto de iniciar essa reflexão considerando que a sociedade é violenta, porque, caso contrário, a gente vai atribuir somente à juventude um problema que não é dela exclusivamente. Pelo contrário, eu penso que
A juventude, antes de tornar-se violenta, ela sofre violências. E talvez a maior violência que a nossa sociedade tenha como dado seja a distribuição de renda e de oportunidades, de modo geral, né? Então, se nós temos uma sociedade que é injusta e injustiças tão profundas como nós verificamos na nossa sociedade, elas acabam provocando também várias formas de manifestação de violência. Então, você acredita que tenha também ligação com a questão econômica da maior parte desses jovens? Sim, mas não só de uma questão econômica. Eu penso de um modo um pouco mais abrangente que isso. É uma questão de oportunidades, mas é uma questão de injustiça, né? A injustiça provoca a violência. Né? A gente, não quero resumir aqui e reduzir a noção de violência a uma reação à injustiça, mas eu também não posso deixar de considerar que a injustiça está na base de um movimento que acaba resultando como violência, não somente violência, mas a violência como um dos sintomas de uma sociedade profundamente injusta e desigual. Bom, doutor, existe violência em todas as camadas da sociedade? O senhor apontou algumas questões que estão mais ligadas a camadas menos favorecidas, como às vezes uma família desestruturada, falta de acesso a políticas públicas, mas essa violência também está em jovens de classe média alta? Camila, tocou num ponto interessante, porque o interesse da imprensa, e a imprensa reflete um anseio da própria sociedade civil, desses casos de maior repercussão que o adolescente encontra-se inserido numa família estruturada de classe média. Nós temos inúmeros casos no passado recente em que é mais chocante do que um fato ocorrido numa favela que, como o professor já o disse, nesse ambiente de injustiça social. Então, quando esses casos ocorrem com adolescentes que frequentam colégios particulares, que tem a presença dos genitores em casa, há uma dificuldade de compreensão do cidadão comum, de entender como que esse jovem se envolveu num ato infracional. E eu também diria quando ocorre uma violência contra uma criança, contra um adolescente de um lar estruturado, também esses casos chocam mais. Mas eu creio que isso é do fenômeno humano, né, essas desavenças. Fico feliz que isso casos excepcionais e que tem toda uma estrutura estatal aí para que nós possa dar um amparo, né, e o atendimento e o caráter pedagógico também da medida quando isso ocorre. A gente tem que ir para um intervalo agora, professor. Eu vou deixar o senhor falar assim que a gente voltar do intervalo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre juventude e violência. Acompanhe a TV UFG pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, do 21 da NET Goiânia, também pelo nosso perfil do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Conexões está de volta e a nossa conversa de hoje trata de violência e juventude. Nós recebemos no nosso estúdio o Altair José dos Santos, psicólogo, psicanalista e também coordenador do CEPEA, que é o Centro de Estudos e Coordenação de Ações para a Saúde do Adolescente, e contamos também com a presença do Rodrigo Rodrigues Prudente, que é juiz do Juizado da Infância e da Juventude. Professor, havia interrompido o senhor no bloco passado, porque eu tive que chamar o intervalo, queria então que o senhor fizesse a sua colocação. Então, me ocorreu que estamos falando de juventude e violência, né? O conceito de juventude, a gente lida com ele com poucas dificuldades, né? Temos aí alguns marcos que nos permitem transitar nesse conceito sem muitas dificuldades. E o conceito de violência? O que é que estamos chamando de violência, né? Em geral, o Dr. Rodrigo mencionava que sai na mídia violências, em geral violências físicas, sexuais e dessa ordem. Mas é preciso pensar na violência como uma noção mais ampla, né? O que nós chamamos de violência? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer, não é? Eu poderia, por exemplo, pensar em violência como toda mudança brusca da situação que o sujeito vive sem o consentimento dele. Veja que aí a gente amplia muito o que nós estamos chamando de violência,
não é? Apresentar em uma sociedade, apresentar um empuxo ao consumo violento, não é? Sobre o corpo de um sujeito que não pode consumir, é uma violência tremenda, é uma violência poderosíssima que quase nunca nós consideramos, né? A título de exemplo apenas, né? Nós precisamos de rever a nossa noção de violência para a gente poder entender esse fenômeno, né? Que só aparece lá na ponta como uma agressão física, um homicídio ou uma agressão sexual. Até a própria injustiça social também é uma forma de violência, né, professor? E queria falar um pouco em relação à questão da legalidade, da justiça. Queria que o senhor falasse para a gente quais são, do ponto de vista legal e da justiça, o que pode ser feito para sanar essas violências mais pontuais, né, de violência física, outros tipos de violência praticado pela juventude, e também se o senhor acha que a punição é a melhor opção nesses casos. Bem, Camila, vou fazer um gancho com o professor Altair acabou de dizer, com relação a esse apelo de marketing, midiático, para esse ser humano em desenvolvimento, que é sujeito às intempéries da sociedade, mas uma sociedade de consumo. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de defesa, nem querendo abrir um tratado de moral sobre a justiça, a licitude ou a ilicitude de determinadas condutas. Mas hoje o chamado crime famélico, que é onde uma pessoa entrava num supermercado para roubar uma lata de leite em pó, uma barra de chocolate, hoje foi substituído pelo crime de status, que é onde o adolescente invariavelmente furta ou rouba, na maioria dos casos, um aparelho celular ou um carro de marca para manter um status, né, para ele se manter desejável dentro dessa sociedade de consumo. E isso, fazendo esse paralelo entre o famélico e a necessidade de manter esse status social, esse adulto em desenvolvimento ele está mais vulnerável a esses apelos, né, professor? E isso é um fenômeno que a gente verifica mais cotidianamente. E com relação à questão do que podemos, né, quais as políticas que poderíamos implantar diante dessa situação de violência. Bom, nós temos um tripé hoje que seria assistência social, saúde e educação. Então, os estados, os municípios e a União contam com o sistema, contam com o SUS, com os CREAS, né, que são os atendimentos de assistência social, conta com os centros de psicologia, de atendimento à saúde na escola. Então, esse tripé, existe uma integração entre esses três eixos, né, de saúde, educação e assistência social. E o Estado tenta reestruturar essa família e propiciar uma integração desse adolescente na própria família, né? Preparando os pais, né? Culturalmente, até os programas de renda continuada, como Bolsa Família e Bolsa Escola, eles visam estruturar essa família e de forma direta ou reflexa manter esse jovem integrado na sociedade e que possa tornar um adulto melhor para todos, né? Bom, foi falado do tripé saúde, educação, assistência social. Queria que o professor falasse qual que é o papel da educação, nesse caso, da violência na juventude. Muito se espera, às vezes, do professor ou da escola que consiga contingenciar toda essa vontade, esse desejo dos jovens, né? Parece que os jovens têm que ser orientados nas escolas e não pelos próprios pais, em alguma medida. Como é que o senhor percebe isso? Camila, a violência é uma característica humana, não é? Todos nós somos capazes de atos de violência e, dadas as circunstâncias, esses atos podem ser mais graves ou menos graves. Entendendo escola e, sobretudo, entendendo educação como um ato amplo, né, de formação, né,
O papel da educação aí ele é fundamental, né? Porque ele vai incidir nessa diferença que a gente pensa entre informação e formação. E vamos pensar que a educação que começa, no caso do modo como a nossa sociedade se organiza na família, depois vai dar continuidade na escola, essa educação ela precisa ser abrangente, né? E uma educação humanizadora, uma educação que vai fornecer para cada sujeito uma condição para se haver com essa condição da violência. Né? Um modo de poder sublimar, encontrar vias alternativas para existir dentro do projeto civilizatório sem precisar de recorrer aos atos de barbárie. Né? Repito, a barbárie e a violência ela está para todos, sem exceção, mas o papel da educação então, é fornecer ao sujeito condições de existir dentro do laço civilizatório sem precisar de lançar mão dos atos de violência e de barbárie. Então, por educação, aí nós estamos entendendo todas as vertentes possíveis de educação. Por exemplo, a educação ligada às práticas educativas ligadas à arte, ligadas à música, ligadas à atividade esportiva, ao lazer. Bom, a gente vai ter que ir para mais um intervalo e daqui a pouco nós finalizamos essa conversa a respeito de violência e juventude. Se você quiser contribuir com Conexões, é só mandar o seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então a sua mensagem para o WhatsApp no 99181 1406. Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje está falando sobre juventude e violência. Nós estamos conversando com o Altair José dos Santos, psicólogo, psicanalista, também coordenador do CPEA, e com o juiz Rodrigo Rodrigues Prudente, que é do Juizado da Infância e da Juventude. E é com o senhor que eu queria começar esse bloco. Quando se fala de violência, principalmente relacionada à juventude e à adolescência, sempre a mídia, principalmente o jornalismo policial, coloca os jovens, os adolescentes, principalmente os menores de 18 anos, como os grandes culpados por esse alto índice de violências, assassinatos, assaltos, e sempre se toca na questão da redução da maioridade penal. O que o senhor acredita, como o senhor avalia essa questão da redução da maioridade para 16 anos, que é o que já foi aventado em vários projetos? Camila, bem interessante a sua pergunta. Eu acredito que os adolescentes são utilizados como soldados, como verdadeiros soldados do crime, por encontrar-se em estado de vulnerabilidade. Ele é mais suscetível às influências e acaba, por ter esse tratamento que decorre não da vontade do legislador, mas ele decorre de estudos médicos, estudos psicológicos, psiquiátricos, e até mesmo de saúde, em que o Estado tem que dar um tratamento diferenciado a esse ser em desenvolvimento. Muitas vezes ele fica da trincheira, digamos, né, dessa situação de violência, e sem que nós considerar, sem que haja uma consideração das causas dessa situação de violência, né? E com relação especificamente à questão da maioridade penal, existe uma questão de interpretação constitucional, que se seria uma cláusula pétrea, um princípio sensível da Constituição, que tornaria isso não passível de mudança legislativa, a não ser para uma nova constituinte, para que pudesse a sociedade eleger um legislador constituinte para que possa dar um outro tratamento a esse jovem infrator. Mas creio que o caminho não seja o recrudescimento do tratamento do jovem, e sim o combate das várias causas e multifatores, né, dessa violência, como disse, familiar, institucional e geracional. Eu acredito Professor, nisso. qual a sua opinião? A adolescência, sobretudo, ela sempre apresenta para a nossa sociedade uma série de desafios.
E as questões que a adolescência coloca para a sociedade, elas são questões que sempre se transformam continuamente, são muito vivas. Dessas questões quase sempre põem em xeque valores que estão cristalizados, quase sempre põem em xeque valores que já estão bem estabelecidos, né? E quase sempre também o mundo moderno responde a esses questionamentos, né, de modo endurecido. E aí surgem as mais variadas propostas, né? A última proposta com a qual nós temos nos defrontado é essa da redução da maioridade penal. Contudo, eu penso, como o Dr. Rodrigo estava colocando, muito mais importante que a redução da maioridade penal para ampliar a possibilidade de prisão para esses jovens, seria a gente pensar nas causas e pensar, sobretudo, numa ampliação das condições para que a vida desse sujeito possa acontecer. A adolescência é um tempo de ensaio, né, para amar e viver criativamente. Quando esse tempo de ensaio funciona mal, com más condições de operacionalização, esse sujeito acaba se desvirtuando nessa situação. Então a prisão me parece que não responde. Quem lida com adolescente em conflito com a lei, como o Dr. Rodrigo, nós lidamos com isso lá no centro, no CPEA, a gente percebe que para esse adolescente a redução da maioridade penal vai ter quase impacto nenhum. Ele sabe que a estimativa de vida dele é muito curta. Ele sabe que ele vai morrer na casa dos 20 anos de idade. Então, tanto faz essa lei para ele mudar ou não vai mudar a postura dele frente à lei. E por que apesar dos números apontarem que os adolescentes, principalmente os menores de 16, 18 anos, que cometem crimes, são muito menos do que os adultos, por que a sociedade ainda enxerga o grande mal no adolescente? Então, eu penso que a gente está sempre procurando um novo Judas, né? Nós precisamos de encontrar um modo de canalizar a nossa atividade odiosa, a nossa atividade, as nossas frustrações frente à vida. Precisamos de achar um bode expiatório, né? E a nossa cultura sempre foi muito competente para achar bodes expiatórios. Me parece que o bode expiatório da vez é o adolescente. O senhor concorda? Concordo inteiramente em número, grau e pessoa com o professor Altair, e acrescentaria que a mídia está no papel dela de trazer esse assunto à baila, de incentivar a dialética, o diálogo, para que nós possamos enfrentar esse problema com a mente aberta e vejamos em quais países essa redução teve impacto. Não analisarmos apenas com relação a números, mas com relação à formação, né, desse jovem e qual que seria a sensação de impunidade ou não que esse tratamento legislativo possa vir a trazer como consequência. E nós, latinos, americanos, temos a mania de querer decretar a felicidade por meio da lei ou expressar isso de forma escrita, né? Algo que é utópico, algo que é desejável, mas que só é feito através dos meios democráticos de discussão e de estudo e respeitando os marcos civilizatórios. Eu acho que o caminho é por aí, como o professor Altair já pontificou. O nosso tempo está quase terminando. Queria agradecer então a presença. Muito obrigada, professor Altair, por estar aqui, por contribuir com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigada também, Rodrigo Prudente, juiz em Infância e Juventude, pela sua presença, para contribuir também com a gente. Agradeço, Camila. Foi um prazer, professor Altair. Obrigada. Bom, e o Conexões de hoje termina por aqui. Você pode continuar acompanhando a TV UFG. Você também pode assistir a gente pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Nosso site é o www.tvufg.org.br e as nossas redes sociais são o Facebook, Twitter e o Instagram. Eu te espero no nosso próximo programa.